Bem-vindos ao The Debate. Em qualquer projeto complexo, a gente sabe que o fluxo de informação é a corrente sanguínea que nutre a tomada de decisão. Mas o que acontece quando essa corrente é bloqueada? Bom, a gente vê dados de avanço que chegam com atraso, incompletos, muitas vezes contraditórios. As decisões, claro, se tornam reativas e os planejamentos acabam perdendo a credibilidade, viram quase peças de ficção. A comunicação, desde a execução lá no campo até a sala de estratégia, está fundamentalmente quebrada. A questão central que vamos analisar hoje é profunda e, divide bastante as opiniões. A raiz desse problema crônico está na arquitetura do sistema, ou seja, uma falha de governança, de processos, de ferramentas. Ou o problema é, na sua essência, humano. Uma questão de indisciplina crônica, falta de responsabilidade individual e uma cultura organizacional, digamos, permissiva. De um lado, temos a perspectiva de que a falha é estrutural. Do outro, a visão de que a causa principal é o comportamento humano. Olha, a nossa posição é bem clara. A falha de comunicação é um sintoma direto de uma arquitetura de controle que ou não existe ou é profundamente falha. Não dá para esperar disciplina no meio do caos processual, né? Quando a informação chega, como o Rafael relata, pobre e despadronizada, é porque cada um faz do seu jeito. Isso não é uma coincidência de maus profissionais, é a ausência de um padrão que deveria ser imposto. A Andressa confirma isso quando ela nota que cada gestor faz da sua forma, o que, claro, anula qualquer tentativa de comparação ou análise consolidada. A falha não está nas pessoas em si, está na falta de uma linguagem comum. E o problema, sim, se agrava muito nas ferramentas. O caso do Papa com o sistema SAP é emblemático. O acesso indiscriminado, os lançamentos errados, tudo isso contamina a informação na fonte e força um ciclo de retrabalho, de saneamento. A culpa não é primariamente do usuário, mas do sistema que permite o erro com tanta facilidade. Sem canais definidos, sem ritos obrigatórios, sem responsabilidades nominais, a informação vira boato. A análise se transforma, como o próprio Rafael diz, numa discussão de narrativa. A equipe até quer colaborar, mas o sistema simplesmente não oferece a estrutura para que essa colaboração seja produtiva e principalmente confiável. Com todo respeito, essa visão me parece um pouco incompleta. Os melhores processos e as melhores ferramentas do mundo são, na prática, inúteis se as pessoas deliberadamente não os cumprem. A falha de comunicação, para mim, nasce da indisciplina e da ausência de uma cultura de responsabilidade. Governança, por si só, é só um papel bonito na parede. O exemplo mais forte disso vem do relato do Ângelo, que descreve o preenchimento de relatórios em modo QMS, ou seja, qualquer coisa serve. Isso não é uma falha de sistema, isso é uma escolha consciente. É um ato de negligência que destrói a confiança no dado desde a origem. E a questão vai além. O Rafael menciona a prática recorrente de maquiar o avanço físico. Isso é um ato de indisciplina intencional para mascarar uma realidade que é inconveniente, algo que nenhum procedimento sozinho consegue evitar. A indisciplina crônica, os atrasos nos reportes, os registros mal feitos, as desculpas tipo esqueci ou não deu tempo. Isso transforma qualquer governança bem intencionada em letra morta. A necessidade de auditorias diárias, como as que a Andressa precisa fazer, ou de saneamentos mensais, como no caso do Papa, é a prova final de que o problema não é a falta de um processo, mas a falha contínua e humana em segui-lo. Certo. Temos, então, as duas posições iniciais claramente definidas. De um lado, a governança como uma pré-condição para a ordem, do outro, a disciplina como um motor que realmente faz qualquer sistema funcionar. Agora, vamos aprofundar um pouco o debate. Por o governança, como você responde a essa acusação de que a indisciplina individual, como nesse caso do QMS, é a verdadeira causa raiz? Eu entendo o raciocínio, claro. Mas a nossa perspectiva é que essa indisciplina não nasce no vácuo, sabe? Ela é, na maioria das vezes, uma consequência, uma resposta que eu diria ser até racional a um sistema que é impraticável. Vamos analisar o próprio exemplo do QMS. O mesmo Ângelo, que descreve esse comportamento de qualquer coisa serve, também nos dá o contexto que é crucial.
Isso acontece quando um cronograma tem 3.000 tarefas e, nas palavras dele, ninguém dá conta. O sistema está, na prática, pedindo para ser ignorado. A indisciplina, nesse caso, não é malícia, é um mecanismo de sobrevivência para lidar com uma exigência irracional. E o mesmo vale para a maquiagem de avanço. Ela floresce onde existe ambiguidade. Sistemas que se baseiam em critérios subjetivos, como percentuais de avanço sem evidência física, são um convite à distorção. Um sistema bem arquitetado, com critérios de medição físicos, quantitativos e auditáveis, como, sei lá, metros cúbicos de concreto ou toneladas de aço montadas, reduz drasticamente o espaço para essa manobra. Um bom processo não depende da virtude do indivíduo. Ele torna o comportamento correto a opção mais fácil e mais lógica. Uma resposta forte que posiciona o sistema como um moldador do comportamento. Polo disciplina, a palavra é sua. Um bom processo torna o comportamento correto a opção mais fácil. Como você contrapõe esse argumento? Olha, esse é um ponto relevante, mas eu o enquadraria de uma outra forma. A ideia de que um processo bem desenhado se executa sozinho é uma falácia. A realidade dos projetos nos mostra o contrário todos os dias. Se um processo robusto bastasse, por que a Andressa precisaria de auditorias diárias em seu relatório diário de obra, o RDO, que já é um artefato formal de controle? A necessidade de verificação constante, exaustiva, prova que a ferramenta, por si só, não garante a disciplina. E veja o caso do João Marcelo. Ele descreve um cenário de controle que já é avançado, com bases automatizadas, planilhas padronizadas, e mesmo assim ele ainda enfrenta desafios enormes para entender as causas reais dos desvios. A automação e a padronização não eliminaram o problema humano. Para mim, o argumento final é o saneamento mensal do Papa. Existe um processo, existe uma ferramenta poderosa como o SAP, mas ainda assim é necessário uma intervenção humana contínua para corrigir os erros que a indisciplina individual gera. Ferramentas e processos não criam responsabilidade. Eles são só o palco onde a disciplina ou a falta dela atua. O debate se aprofunda, com cada lado trazendo evidências bem práticas para sustentar sua visão. Vamos agora para uma rodada de questionamentos diretos. Polo Governança, pode fazer sua primeira pergunta ao Polo Disciplina. Com certeza. A minha pergunta é: se a causa raiz é simplesmente a indisciplina, por que equipes que são tecnicamente competentes e bem intencionadas falham de forma consistente quando o processo é ambíguo e, como o Rafael descreveu, cada um faz do seu jeito? Porque competência técnica não substitui a responsabilidade de seguir um processo, mesmo que ele seja imperfeito. No ambiente de altíssima interdependência, como um projeto, a disciplina de seguir o que foi combinado é o que criou alinhamento. A melhor orquestra do mundo vai soar caótica se cada músico decidir tocar no seu próprio ritmo. A disciplina é o que nos faz remar na mesma direção. Certo. Segunda pergunta. Vocês realmente responsabilizariam o indivíduo pelo preenchimento QMS quando ele é confrontado com um cronograma que é impraticável, de 3.000 tarefas? A falha é de quem preenche ou de quem projetou um sistema tão irrealista? A falha é de ambos, mas a quebra de confiança vem do preenchimento negligente. A resposta profissional a um sistema impraticável não é poluir a base de dados com informação inútil, é escalar o problema, apontar inviabilidade e propor uma simplificação. Se omitir ou fornecer dado falso, é uma falha de conduta, não é uma solução. E a minha última pergunta. A necessidade de um saneamento mensal nos dados, como no caso do Papa, não demonstra que o sistema é inerentemente falho ao permitir tantos erros em primeiro lugar, tornando essa busca pela disciplina uma batalha inglória e sem fim. Pelo contrário, demonstra que a disciplina é tão crucial que uma pessoa precisa ser dedicada exclusivamente a restaurá-la quando ela falha. O saneamento é a consequência direta da indisciplina, não é a prova da falha do sistema. É o time da limpeza consertando o que a falta de cuidado sujou. Perguntas incisivas. Agora invertemos os papéis. Polo disciplina, sua vez de questionar o polo governança. Minha primeira pergunta é a seguinte:
Se uma boa governança resolve o problema, por que a Andressa precisa de auditorias diárias para garantir a veracidade dos dados no processo formal de RDO dela? O sistema não deveria ser autossuficiente ou, no mínimo, mais robusto? Que é o RDO, e o padrão da informação. A auditoria garante a integridade do que passa por esse canal. É um mecanismo de verificação, não um remendo, entende? Um sistema sem checagem é um sistema cego, baseado na fé, e fé não gerencia projetos. Interessante. Segunda pergunta. Vocês realmente acreditam que um novo procedimento ou um software mais moderno pode eliminar a maquiagem de avanço? Isso não é, na essência, um desvio de conduta, uma questão de ética que transcende qualquer regra escrita? Não elimina 100%, mas restringe drasticamente a oportunidade. A maquiagem prospera em critérios que são subjetivos e vagos, como 20% de avanço. Se a governança exige uma evidência física e auditável, tipo X metros cúbicos de concreto aplicado com foto e nota fiscal, o espaço para o desvio de conduta diminui exponencialmente. Um bom sistema torna a desonestidade mais difícil e mais arriscada. Para finalizar, como é que um processo, um formulário ou um sistema corrige a falta de visão do todo que o Fábio mencionou? Isso não é uma competência gerencial, uma responsabilidade individual de conectar informações, algo que nenhum software pode ensinar? Um bom processo força essa visão. Se a governança estabelece um relatório de análise que exige, por regra, a conexão entre desvios de custo, prazo e escopo para um mesmo pacote de trabalho, o sistema está, na prática, ensinando e obrigando o gestor a fazer essas conexões. Ele estrutura o raciocínio e impede análises que sejam isoladas e superficiais. Excelente! Chegamos a um ponto crucial da nossa análise. Fica bem claro que ambos os lados apresentam argumentos sólidos baseados em observações reais do dia a dia, né? O polo governança está correto ao afirmar que um sistema caótico, sem padrões ou com complexidade excessiva, inevitavelmente gera comportamento inadequado. É difícil exigir disciplina quando as regras do jogo são confusas. Por outro lado, o polo disciplina está igualmente correto ao apontar que nenhum sistema, por mais perfeito que seja no papel, resiste a uma cultura de negligência onde o qualquer coisa serve e a maquiagem são toleradas. O exagero do polo governança é talvez subestimar a capacidade humana de contornar regras, mesmo as bem feitas. E o exagero do polo disciplina é subestimar como um sistema mal desenhado pode ser a principal causa do que parece, na superfície, ser só indisciplina. Na prática, o que a gente observa é um ciclo vicioso. Uma governança fraca ou complexa demais gera indisciplina como adaptação. Essa indisciplina destrói a confiança nos dados, o que leva à criação de mais controles burocráticos, que, por sua vez, são vistos como impraticáveis, reforçando o ciclo.